Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos dar início à nossa quinta aula e ela trabalha nosso quarto campo de competência no desenvolvimento das nossas habilidades de leitura e interpretação textual. Essa quarta unidade de competência trata especificamente da coerência e coesão para o processamento do texto. Normalmente a coerência e coesão são âmbitos muito vinculados à produção textual, mas ter competências e habilidades de entender do que se trata cada uma dessas habilidades nos ajuda também a fazer uma melhor compreensão, né, nesse processamento do entendimento da interpretação textual. Então, em linhas gerais, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês do que se trata a coesão e coerência, lembrando que nós voltaremos a tratar delas especificamente quando falarmos de produção textual, que elas vão ganhar maior relevo. Quando falamos de coerência textual, estamos falando da construção da unidade do texto. Todo texto ele deve tratar sobre um tópico, né, sobre um assunto. E a construção dessa coerência ela se dá quando esse assunto, esse tópico, né, essa estrutura textual, ela trata sobre um único elemento, um único assunto. Ela não desvirtua, né? Não começa se falando de um assunto e no meio do caminho esse assunto parte para outro lugar, né? Então, como tão chamado no vestibular que a gente chama de fuga ao tema, fuga ao assunto, é um problema emblemático de coerência, né? Quando a gente começa a falar de alguma coisa, a gente deve fazer um fechamento da ideia e do assunto que a gente estava abordando. Isso quer dizer então que a gente só pode falar sobre um assunto? De certa forma, sim. A gente deve falar de um assunto a cada vez. A gente pode falar de vários assuntos, mas a cada vez que formos falar, o assunto tem que estar bem tratado, estar bem fechado, com início, meio, fim bem estruturado. E se a gente quiser falar de um outro assunto, a gente vai fazer a mesma coisa. Iniciar, desenvolver e finalizá-lo com a mesma estrutura, sem fugir da nossa unidade textual, que se chama o assunto. O assunto é a base essencial para a gente dar encaminhamento para o que nós chamamos de coerência, né? Então, coerência, como eu falei, é não fugir do assunto, é não tratar o assunto com abordagens diferentes, ou seja, defender X e depois defender o contrário desse X, né? Ou então relativizar esse X de alguma forma quando você demonstrou convicção anteriormente. Então, de certa forma, é você, de repente, defender a adoção de pena de morte no Brasil e lá na frente dizer que essa é uma medida que só vai matar as populações, só vai penalizar as populações mais carentes, pobres, negras, né, sem assistência advocatícia no Brasil. Então, assim, você, nesse sentido, entraria em contradição com a sua defesa, que é a adoção da pena de morte. Então, assim, a coerência se dá nesses termos. A coesão, ela particularmente está totalmente vinculada à coerência, né? A coesão constitui a coerência, embora ela constitua a coerência, ela é um elemento diferente da coerência. A coesão é a devida imbricamento, ligação, né? É a ponte, é a amálgama, é como se fosse o cimento que juntasse os tijolos de uma parede. A parede é o todo construtivo, a parede é o todo textual e cada tijolo são as palavras que nós utilizamos. Quem dá a devida liga a essas palavras, a essas colunas, a essas fileiras de palavras é esse cimento, né? É essa amálgama, essa ligação. E essa ligação a gente chama de coesão textual. Como fazer uma parede continuar a partir da primeira fileira, a partir da primeira coluna. Então, quem vai fazer essa liga para as outras fileiras, para as outras colunas, é justamente a coesão.
tentei ser um pouco didático nesse momento e não vou entrar muito nesse campo, dando muito exemplo, porque basicamente para compreendermos coesão e coerência para a interpretação textual, a gente vai falar de habilidades específicas que a gente vai ver a seguir. Quando formos tratar isso na produção textual, vai ficar muito mais evidente. Então, esse tópico, né, essa unidade que trata de coesão e coerência no processamento do texto, ele é composto de 7 habilidades. Então, vamos a ela. A primeira habilidade é a gente ter a capacidade de estabelecer relações entre as partes de um texto. É bem ligado à questão da coesão, né? Identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Como eu falei, a gente escreve a primeira linha, a primeira fileira, e aí essa primeira fileira precisa ter continuidade. Essa continuidade precisa estar bem amarrada, bem construída, bem ligada na parte anterior e nas partes que vão suceder. Por isso é muito importante a gente ter essa capacidade de saber articular as orações, as palavras, os parágrafos. E quando a gente interpreta, é de suma relevância a gente saber que determinada frase, estrutura, oração, parágrafo, ele é continuidade de uma outra parte que foi dita anteriormente ou de uma parte que vai ser colocada posteriormente. Então, aqui essa habilidade específica que é da gente essa habilidade de saber estabelecer essas relações entre as partes que constituem um texto, né? Identificando esses elementos que mantêm a sequência textual ou que substituem elementos anteriormente citados, mas substituem para poder dar continuidade ao tema do texto. Então vamos a um exemplo aí, né? Sermão do Mandato. É um texto escrito por Antônio Vieira, aí já faz muito tempo, né? Foi um dos nossos primeiros padres jesuítas que vieram ao Brasil catequizar os índios, né? Lá nos idos de 1550. Então ele dizia assim, né? O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. Aqui só fazendo um parêntese, ele quer dizer que o tempo é capaz de desgastar colunas de mármores, né? Coisas muito fixas, muito rígidas, quiçá corações frágeis, né? De cera como os nossos. Continuando. São as afeições como as vidas que não há mais certo de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Então o tempo, né, faz com que as coisas, outro parêntese, desculpa, faz com que as coisas fiquem menos unidas, menos juntas, né? Vai separando, né, as coisas. Por isso os antigos sabiamente pitaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. Vocês não sabem, na mitologia grega, o Cupido era um dos semideuses responsáveis pela geração do amor, da paixão, né? E o que no Sermão do Mandato Antônio Vieira quer nos dizer é que o amor, com o tempo, ele vai perdendo a natureza ou as primeiras impressões da paixão, daquele primeiro momento da conquista, daquele primeiro momento do conhecimento, do contato inicial entre duas pessoas, que com o tempo aquele sentimento inicial ele vai ganhando outro tipo de comportamento, né? Por isso que os gregos, né, quando fizeram uma demonstração do Cupido, eles fizeram o Cupido como um anjo bem jovem, né? Porque se apaixonar ao primeiro olhar, sem tanta maturidade, sem tanta experiência. Continuando aqui, né? De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não atira, embota-lhe as setas com que já não fere. Abre-lhe os olhos
com que já não vê o que não via. Isso aí, para quem já começou uma relação e que já está há muito tempo com ela, sabe muito bem que com o tempo a gente vai vendo coisas que a gente não via no início de uma relação, né? Então, quanto mais velhos, experientes nós vamos ficando, mais diferentes em relação à ideia e à construção do amor, a gente também vai ficando, né? Então, com o tempo, como ele diz ali, o amor vai ficando com o arco afrouxado. Então, a gente, para quem sabe atirar aí num arco e flecha, sabe muito bem que quando a corda não está bem rígida, a força da flecha não é a mesma, né? Embota ali as setas, ele quer dizer aí que embotar é o sinônimo de quando uma faca fica cega, né? Então ela fica embotada. Então assim, as setas da flecha, elas já não penetram, elas já não estão tão afiadas quanto na juventude, onde a gente está mais empolgado, está mais interessado, não tem os devidos filtros, né, que a nossa experiência e a velhice vai nos trazendo. E ele continua, né? Abre-lhe os olhos, o que vê, para ver o que já não via, né? Então no início a gente não vê certos comportamentos que o tempo vai fazendo a gente observar e faz-lhe crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, né? Descobre-lhes defeitos, enfastiia-lhe o gosto e bastam que sejam usadas para não serem as mesmas. Então aí, às vezes a gente começa um relacionamento e aí vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo o comportamento dela e vai perdendo o gosto, né? Então o tempo vai fazendo a gente descobrir coisas que a gente não via no início. A mesma coisa para a tecnologia, né? A gente se empolga tanto, investe tanto dinheiro nas coisas que são lançamentos, que são novidades, vai lá, compra, gasta, se endivida e com o tempo a gente vai perdendo o encanto pela coisa adquirida, né? Porque o tempo vai justamente fazendo isso, né? Tirando a novidade das coisas. As coisas são encantadoras enquanto elas são novas. Depois que elas deixam de ser novas, elas vão justamente perdendo esse encantamento, né? Gasta-se o ferro com uso, quanto mais o amor. O mesmo amor é a causa de não amar, e o de ter amado muito, de amar menos. Então, quanto mais a gente se envolve nessa relação de amor, mais esse amor vai se distanciando, porque ele vai percebendo coisas que a gente não via no início. Então, é um texto muito bonito aí, um sermão que o Antônio Vieira escreveu há muito tempo. Porém, essa era só uma interpretação, que é um texto mais complicado, que tem palavras muito mais difíceis, mas assim, especificamente a habilidade que a gente está tratando quer que a gente perceba tão exclusivamente palavras que foram utilizadas para dar sequência, né, para fazer a liga, né, entre uma parte e outra do texto, ou seja, elementos de coesão. Então está assim a pergunta, para não serem as mesmas. Essa expressão, ela foi utilizada ali na antepenúltima linha, né? Então eu vou começar um pouco antes ali na oração, né, no período. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre defeitos, enfastiia-lhe o gosto e basta que sejam usados para não serem as mesmas. Quando o autor usa as mesmas, essa palavra as mesmas, ela não tem um significado próprio. Ela não significa alguma coisa como uma palavra celular, como a palavra computador significa. Você usa a palavra computador, você já pensa num objeto. Quando você fala uma palavra celular, você já pensa em um objeto. Quando você fala a palavra mesma, ela não tem significado em si. Ela faz sempre alusão
a uma outra palavra que foi utilizada anteriormente ou que vai ser utilizada posteriormente no texto. Então essa palavra ela serve justamente para isso, para dar continuidade textual, ou seja, para eu não precisar repetir uma palavra que eu disse anteriormente. Qual foi essa palavra no texto em questão que a palavra mesma, as mesmas retoma? Ela retoma a ideia da palavra, ela retoma a palavra afeições, são as mesmas afeições, são as mesmas asas, são as mesmas coisas, são as mesmas linhas ou são as mesmas setas? Sobre qual palavra a palavra mesmas retoma? A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre defeitos, enfatia de gosto e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Quem respondeu a letra C acertou, né? Então, o tempo tira a novidade às coisas, descobre os defeitos das coisas, enfatia o gosto sobre as coisas. Basta que elas sejam utilizadas para elas não serem as mesmas coisas. Coisas como foi um texto antigo, né? Quer dizer coisas também. Então, perfeito, isso aí era uma das habilidades muito importantes. Saber que algumas palavras são utilizadas para dar continuidade ao texto, para não repetir a mesma palavra. Ele não queria repetir a palavra coisa e coisas, e aí usou a palavra mesma para substituir e manter a continuidade textual. E isso é muito importante na hora que a gente está fazendo a leitura de um texto, para saber que algumas palavras utilizadas elas estão dando continuidade a uma ideia que foi citada anteriormente, tá? Então, muito importante para a habilidade em ler. Tem uma atividade aí para vocês fazerem, uma questão de número 2. Do texto Eu Tenho um Sonho. E aí está chamando a atenção ali que num verso, na pergunta, né? Quero que todos se realizem. Esse todos, o que é? Né? Então, vejam o texto, leiam aí, escolham uma resposta e lá no final eu trago o gabarito para vocês. A mesma coisa aí na questão de número 3, ainda também sobre a mesma habilidade. Peço que vocês leiam esse texto, chamado A Ciência Masculina. É um texto escrito aí, é um livro, né? Escrito pelo Ático Chassot. Aí é uma pequena sinopse do livro. Então, lá em determinado momento dessa sinopse, o autor da revista Galileu escreve, né? A expressão dessa situação, lá na segunda linha, ela se refere a qual fato? Então veja, leia o texto, marque uma resposta e daqui a pouco eu trago o gabarito para vocês. Mas não deixem de praticar, viu? A próxima habilidade diz respeito à nossa capacidade de conseguir identificar o conflito gerador de um enredo e os elementos que constroem a narrativa. Muito importante aqui fazer uma pequena exposição de que a gente tem basicamente 5 tipologias textuais, né? Então, em linhas gerais, o que eu posso explicar para vocês é que há 5 tipos de texto. Não quer dizer que um texto ele tenha na sua constituição apenas um tipo, ou seja, quando você escreve, você pode escrever misturando tipos diferentes de textos, porém um vai prevalecer sobre o outro, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma novela, né, na televisão. A novela conta uma história pra gente. Então, boa parte da estrutura desse texto, da novela que a gente assiste, é uma narrativa porque conta um evento, conta uma passagem, uma situação, né, um enredo, conta uma história pra gente que envolve personagens e tudo mais. Essa novela, ela também conta com diálogos, ela conta com descrição de alguns personagens, e a descrição é um tipo de texto diferente da narrativa, né?
Então entendam que a gente vai ter dentro de uma novela, majoritariamente, a maior parte do texto da novela se trata de um texto narrativo, mas ela também apresenta elementos da descrição, né? Pois bem, aqui especificamente a gente vai falar da narrativa, do texto narrativo. Existem elementos que constituem a narrativa. Toda narrativa, como qualquer texto, ela tem um início, um meio e um fim, né? Nesse início, a gente chama de introdução à apresentação, todo texto narrativo, seja ele um romance, um conto, uma novela, uma crônica, que são os gêneros mais contemporâneos, eles vão iniciar com uma história, com um momento da história onde está tudo bem, está tudo em paz, há um equilíbrio, onde são apresentados alguns personagens, onde é apresentado o local onde vai se dar a história, onde ela vai acontecer. A gente vai entender como é o tempo daquela história, se é no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro, ou seja, alguns elementos cruciais, né, circunstanciais para a história a gente vai conseguir perceber nesse primeiro momento da ordem existente, daquilo que existe dentro da narrativa. O segundo momento, que já dá início ao desenvolvimento, esse desenvolvimento ele é chamado de complicação na estrutura da narrativa. E ele é chamado de complicação porque essa ordem existente, essa ordem inicial, essa ordem de paz que tem no início da história, ela é perturbada. Algum conflito acontece. Esse conflito ele vai gerar a narrativa, ele que gera o enredo. O que quer dizer isso? É que vai acontecer alguma coisa que vai ocupar os personagens da história na resolução desse acontecimento, desse conflito. Então aquela paz inicial que você tem lá na introdução, na apresentação, ela vai ser perturbada, alguém vai morrer, alguém vai roubar alguém vai voltar, e vai começar um conflito, alguma coisa acontece. É só pensar nas novelas e nos livros que vocês já leram, vocês vão perceber que alguma situação inicial vai acontecer um conflito e todo o desenvolvimento da história, a maior parte da história vai ser na busca da resolução desse conflito. Então, na busca de saber quem roubou quem é pai de quem é que matou quem. Então, assim, todo o resto da história é na busca, né, de tentar resolver essa complicação. O protagonista normalmente vai buscar habilidades, competências, vai buscar agir para tentar recuperar essa paz inicial, porque agora a ordem da história está bem perturbada, né? É claro que esse protagonista ele não vai encontrar as melhores condições para dar conta dessa situação. Por quê? Porque vão aparecer várias pessoas, né, que a gente chama de antagonistas, que são os vilões, né, que vão atrapalhar esses projetos de resolução do conflito do protagonista. Então a gente passa boa parte da história, quase que 90% da história, só vendo essas idas e vindas tomadas pelo protagonista a fim de resolver o seu problema, o seu conflito. A terceira parte da história é aquela parte que a gente fica mais envolvido com a história porque vai chegar ao seu ápice, é um momento muito próximo do desvelo, da resolução do conflito, né? É um momento crítico da história, onde o protagonista está muito próximo de revelar ou de chegar à resolução do seu conflito. E esse momento, normalmente, ele envolve muita emoção, muita tensão, né? E prende muito a nossa atenção, né? Quando a gente está vendo novela, isso é muito comum, né? Leva vários capítulos, a gente se sente até de certa forma enrolado
pelo dramaturgo, né, por quem escreve a história, porque a história fica tão perto de resolver e aí acontece alguma situação, essa situação atrapalha mais um pouquinho a resolução do conflito e esse conflito não é fechado, né? Mas chega um momento que ele se fecha, né? De fato é dado o resultado, normalmente o protagonista consegue ser capaz de resolver o conflito e quando ele resolve esse conflito a gente chega à quarta parte, né? Que é o desfecho, o deslanche da história e aí aquela ordem que estava inicial, a ordem existente, a ordem de paz que começa a história, ela é de alguma forma restabelecida, né? Volta àquilo que a gente chama de tradicionalmente do final feliz, né? Então, pessoal, todas as narrativas elas contêm esses elementos. Espero que eu tenha me feito muito claro e que vocês possam conseguir entender. Então, para a gente, quando for ler uma história, ler uma narrativa, seria importante a gente conseguir identificar esses elementos que compõem a narrativa. Ou a introdução, que é a paz inicial, que a gente consiga perceber os personagens, o tempo da história, que a gente consiga perceber o momento que gera o conflito, né, que é o desenvolvimento, a perturbação da ordem natural, normal e inicial, que a gente consiga perceber esse momento de clímax, né, de maior tensão da história e, por fim, perceber o momento do fechamento, né, da ideia do final feliz ali, né? Para isso a gente trouxe um texto do Junio Arrighucci que se chama O Mato. Vou ler para vocês aqui. Veio o vento frio e depois o temporal noturno. E depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Entardecer em brumas é aquele sereno, né? Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de mato viçoso perto de sua casa. O capim cheio de água molhava o seu sapato e as pernas da calça. O mato escurecia sem vagalumes nem grilos. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mata, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza, já sem esperança, insistia em querer falar com alguém. Por um instante o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhados da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e da importância e na caça ao dinheiro e aos prazeres. Ainda bem que de todas as grandes cidades do mundo, o rio é a única a permitir a evasão fácil para o mar e a floresta. Ele estava ali, num desses limites entre a cidade dos homens e a natureza pura. Ainda pensava em seus problemas urbanos, mas um camaleão correu de súbito, um passarinho piou triste em algum ramo, e o homem ficou atento àquela humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida das árvores. E a pedra escura, com sua pele de musgo e seu misterioso coração mineral. Então tá, a gente se deparou aí com uma história, né? Um acontecimento, uma narrativa que tem um início, meio e fim, um pequeno conto, né? E aí a gente vai então à pergunta que vai querer que a gente identifique um dos elementos da narrativa.
No texto, o elemento da narrativa que gera a história narrada ou seja, ele quer saber aí qual foi o complicador, o conflito, o que fez a história acontecer. Para vocês aí, o que fez essa história acontecer? Foi a preocupação do homem com os problemas alheios? Foi a proximidade entre a casa do homem e o morro com o mato viçoso? Foi o desejo do homem de buscar alento próximo da natureza? Foi o toque insistente do telefone em uma casa fechada e silenciosa? Ou foram os ruídos vespertinos da cidade com seus murmúrios constantes? O que gerou essa narrativa? O que fez essa história ser contada? O que levou o narrador a se ater a contar essa história pra gente? Qual foi o conflito que gerou esse enredo? Então, para você que percebeu que depois do vento frio, do temporal, e a cidade que entardeceu em brumas, o homem se esqueceu de tudo e foi buscar alento na natureza. Então, foi justamente ali para quem respondeu a letra C, foi o desejo do homem de buscar esse alento da natureza e esquecer tudo o que está ligado à vida urbana, aquela vida agitada. Então foi por isso que o homem passou a olhar a natureza de uma outra forma, porque ele foi buscar esse refúgio lá no meio do mato. Então, letra C aí na questão de número 4. Temos aí mais uma atividade, né? O que dizem as camisetas. É só um pedaço do texto do Carlos Drummond de Andrade, né? Que se chama A Moça Deitada na Grama. E aí também essa questão vai querer que você perceba qual foi o conflito gerador dessa narrativa. Leiam a resposta e lá no final eu trago o gabarito para vocês. Tem uma outra questão ainda sobre essa habilidade, se chama tatuagem, tá? É uma notícia, né? Que conta uma história pra gente, e aí também a partir dessa notícia, né, no primeiro momento ali, a enfermeira inglesa, 78 anos, manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder manobra de ressuscitação em caso de parada cardíaca, né? E aí daí o Moacir Scliar vai escrever uma crônica pra gente ler aí e tal, e a mesma coisa, a crônica, a pergunta quer saber qual foi o fato que gerou o conflito dessa história. Quando se fala em conflito, é o que fez essa história ser contada, o que gerou, o que tinha uma ordem natural, uma ordem existente, e a partir do momento que aconteceu alguma coisa, essa história passou a ser contada. E o que foi nesse caso específico aí da questão de número 6? Leiam, voltem aí, pausem o vídeo, leiam o texto e respondam, que lá no final eu dou os gabaritos para vocês. A próxima habilidade vai querer que a gente consiga estabelecer a relação de causa e consequência entre as partes do texto, né? Enquanto lá na primeira habilidade que a gente viu desse campo de competência da aula de hoje, que a gente via que uma palavra ela gerava um encadeamento textual, ou seja, ela gerava uma continuidade do texto, aqui a gente deve perceber que quando a gente está escrevendo um texto, uma situação leva a outra, né? Que vai levando a outra, que vai levando a outra e assim sucessivamente. Então, ou quando eu estou narrando uma história e conto um fato, e esse fato ele vai gerar, vai ser a causa para uma consequência depois, e essa consequência vai ser a causa para uma outra consequência, assim sucessivamente, né? Em outros tipos de texto a gente tem a mesma coisa, né? No texto argumentativo, da mesma forma, a gente traz um argumento
que é a causa para uma consequência que a gente também pode estar trazendo, né? Então, normalmente esse é um jogo de relações lógicas textuais que a gente chama, né? Uma coisa gera uma consequência, né? E algo é consequência de uma coisa anterior. Para a gente saber estabelecer essa relação lógica existente entre algo que foi a causa de uma consequência ou o inverso, a consequência de uma determinada causa, é de suma importância no ato de leitura. Vamos ver se a gente entende, é um texto bem legal chamado Quiromante, que faz a gente entender bem essa ideia aí. Há muitos anos atrás havia um rapaz cigano que nas horas vagas ficava lendo as linhas das mãos das pessoas. O pai dele, que era muito austero, muito severo, rude, né, no que diz respeito à tradição cigana de somente as mulheres lerem as mãos, dizia sempre para ele não fazer isso, que não era ofício de homem, que fosse fazer tachos, tocar música, comerciar cavalos. E o jovem cigano teimava em ser quiromante, até que um dia ele foi ler a sorte de uma pessoa e quando ela se virou de frente, ele viu assustado que ela não tinha mãos. A partir daí, abandonou a quiromancia. Cristina da Costa Pereira, né? Lendas e Histórias Ciganas. Em determinado momento do texto, que começa ali, ó, a partir daí abandonou a quiromancia, é a última frase do texto, apresenta com relação ao que foi dito no parágrafo anterior, o que, pessoal? Algo que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, que trata dessa habilidade, né? Causa e consequência. Né? Então, ele abandonou a quiromancia, foi o que em relação ao que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Né? Ele tentou ser quiromante, foi ler a sorte de uma pessoa que não tinha mão. E como consequência disso, ele abandonou a quiromancia, por ter ficado assustado. Né? Então percebam que a causa dele ter abandonado a quiromancia foi ele ter ido ler a mão de uma pessoa que não tinha mão. E a consequência disso foi ele abandonar a quiromancia. Então perceba que essa habilidade quer muito isso da gente. A gente perceber o que causa determinada consequência. Ou qual foi a causa de determinado acontecimento ou determinada consequência. Né? Entendo? A gente perceber que algo causa uma consequência ou o inverso. A gente perceber a consequência de determinada causa, entendeu? Que uma causa gerou uma determinada consequência. E qual seria essa consequência? Então a gente tem que saber qual seria a causa ou qual seria a consequência, tá? Então tem aí um texto, né? O Homem que Entrou pelo Cano, do Inácio de Loyola Brandão, e vai querer também justamente isso, que a gente descubra aí a consequência do homem ter desviado de sua trajetória. Então, qual foi a consequência desta causa aí? Né? Não, então, perdão, ao contrário. Qual foi a causa dessa consequência? Ele desviou-se da sua trajetória, foi a consequência. Por qual motivo? Por qual razão? Então, por quê? Então, vocês vão ter que, dentre as opções abaixo, achar a causa disso. Agora chegamos à nossa quarta habilidade relacionada a essa unidade. E aqui a gente vai perceber também, vai voltar para uma questão ligada à coesão, porque na habilidade anterior a gente acabou de perceber que a construção textual se dá no sequenciamento de frases e orações, né? Uma relação de causa e consequência, algumas coisas vão acontecendo, para outras irem acontecendo. Essas consecutividades, elas vão sendo marcadas dentro do texto por palavras ou por estruturas que vão dando esse sequenciamento. Né? Então, normalmente se usa ali pronomes, conjunções, advérbios, e essas palavras elas servem como link entre o que foi dito antes e o que vai ser dito depois, entre a causa e a consequência. Né? Então é muito importante a gente ter domínio dessas palavras para poder
entender a relação existente entre essas duas partes, né? A parte primeira e a parte segunda, o evento primeiro, o evento segundo, a causa, a consequência e assim sucessivamente. Vamos ver aí no exemplo que vai vir à frente para ver se fica claro isso para vocês. Então nós temos aí um texto tirado da revista Galileu que se chama Câncer, né? Tem subtítulo As novas frentes de ataque. A ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela raiz, sem efeito colateral. A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas últimas décadas do século XX, mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas. Após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil médicos e pesquisadores. A genética, que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnóstico e avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. Com essas drogas, será possível combater a doença sem debilitar o organismo, como ocorre na radioterapia e na quimioterapia convencional. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque, além das mais de 400 drogas em testes. Aposta-se no que já vinha dando certo, como a prevenção e o diagnóstico precoce. Vamos aí à pergunta que quer saber do uso da palavra, né, que chama de conectivo, e é conectivo porque conecta uma estrutura anterior, uma frase, uma oração anterior com uma estrutura, frase, oração posterior. E essa palavra que gera esse link, essa conexão, é o portanto. A palavra portanto não é o único conectivo existente na língua portuguesa, né? Existem vários outros. O uso da palavra portanto, ele é, neste caso, um uso pontual porque ele quer estabelecer uma relação, uma ideia. E qual seria essa ideia? É de adversidade, ou seja, uma relação em que o que foi dito depois é contrário ou diferente do que foi dito antes. É uma ideia de conclusão, ou seja, o que vai ser dito depois encerra, conclui a ideia do que foi dito antes. Essa palavra, portanto, ela conecta duas estruturas, indicando que o que vem depois é a causa do que veio antes, né? A palavra, portanto, estabelece uma comparação entre essas duas estruturas, ou essa palavra, portanto, estabelece a finalidade, ou seja, o motivo, o objetivo com que a primeira estrutura foi feita, foi realizada. Para vocês, o que vocês acham quando eu uso portanto? Vamos voltar lá no texto, né? Vocês podem ver aí que está lá no último parágrafo. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque. Quando ele usa essa palavra portanto aí, o que ele quer estabelecer com o que foi dito anteriormente? O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. Essa é a primeira parte. A segunda são, portanto, várias frentes de ataque. Essa conexão, essa ligação entre essas duas partes se dá com o uso dessa palavra portanto. E ela quer estabelecer que ideia aí? De adversidade, de conclusão, de causa, de comparação ou de finalidade. Então, para vocês responderem aí a letra B de conclusão, é justamente isso, né? Ela encerra a ideia colocada anteriormente. Tá? Então, toda a palavra portanto, logo, assim, são palavras que geram um encerramento, a conclusão de uma ideia colocada anteriormente a ela. Tá? À frente vocês vão ter mais exercícios que para ajudar na fixação dessa habilidade, né? Nessa questão de número 10 tem ali
palavrinha marcada, né? O conectivo "e". Ele serve, essa palavra destacada vai servir para ligar duas orações, dois períodos, né? Duas estruturas, e ela liga gerando sempre uma ideia. Que ideia é essa nesse caso? De alternância? Alternância, como a gente fala de alternativa, ou uma coisa ou uma outra. Oposição, igual a que a gente colocou lá na questão da diversidade, e isso sim, isso não, então algo que é contrário ao outro. De adição, eu estou somando, estou colocando duas estruturas com o mesmo sentido, com as mesmas posições, ou de explicação, ou seja, eu estou dizendo uma coisa e estou fazendo isso, né? Ou seja, explicando, né? Então, para vocês, leiam o texto e vejam qual é o sentido, qual é a ideia trazida pelo uso da palavra "e". Né? Certamente, essa palavra "e", esse conectivo é bem diferente do conectivo "portanto" que a gente utilizou anteriormente. Então, percebam que existe uma infinidade na língua portuguesa de conectivos e cada um servindo a um fim específico, gerando uma ideia específica. Tem aí na questão de número 11 os pancararéis, e aí tem uma estrutura marcada ali dizendo quando a volante passava. Então essa estrutura, esse conectivo ali quando, ele indica que circunstância, que ideia, né, que ele vai destacar no texto. Ideia de dúvida, de condição, de tempo, de comparação. Pensem aí, leiam o texto, parem o vídeo e depois respondam. Então a gente chega a mais uma habilidade ligada a esse campo de competência que se chama identificar a tese de um texto. Bem, pessoal, o que seria tese? Tese é sinônimo da palavra ideia, né? Como eu falei anteriormente na aula, existem tipologias de texto, né? A gente falou de texto narrativo, falou de texto descritivo. Vocês provavelmente, se já prestaram um vestibular, vocês já certamente já ouviram falar do tal do texto dissertativo argumentativo, né? O texto dissertativo é o tipo de texto onde a gente expõe os nossos pontos de vista, né? A nossa ideia, as nossas ideias, né? É claro que a exposição dessas ideias, elas podem ganhar diversos formatos, né? Porém, uma ideia, para ela se tornar viável, para ela ser aceita, para ela ser considerada por alguém, ela deve estar ligada a alguns fatos, algumas situações, alguns dados, aquilo que a gente chama de argumentos, que deem legitimidade, que deem verdade para a sua ideia. Não basta ser uma ideia que você acredita e porque você acredita ela é logo verdade. Embora a gente tenha vivido esse clima hoje por conta das redes sociais, a gente vai lá, escreve logo a nossa ideia e pronto, e acabou. No mundo real, no mundo onde a gente precisa convencer de que a gente está certo, né? E também fazer com que as pessoas adiram, né? Acompanhem o nosso ponto de vista, é de suma importância que a gente, para convencê-las, a gente tenha uma tese, uma ideia impactante, né? E que a gente saiba sustentar, garantir que essa tese ela é verdadeira e que ela pode ser seguida por outras pessoas, tá? Então, isso é muito comum no texto dissertativo, a apresentação de uma tese, de uma ideia, né? De um ponto de vista. Então, quando nós leitores nos deparamos com um texto que é desse caráter, que é desse tipo dissertativo, caberia a gente conseguir alcançar qual é a tese defendida pelo autor do texto. Muito cuidado, porque uma das maiores dificuldades de encontrar a tese é confundi-la com o argumento. Vamos entender de novo, só para retomar e tentar reforçar a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. A de que tese, ideia, tem a ver, está relacionado com um ponto de vista,
com a ideia central defendida pelo texto. Mas todo texto que tem um ponto de vista, uma ideia central, ele precisa estar baseado em fatos, em argumentos, em estruturas que garantam que essa tese está correta. Uh, então, assim, muito cuidado na hora de realizar a identificação da tese para não confundir um argumento com uma tese. Vamos ao exemplo. O teatro da etiqueta. No século XV, quando se instalavam os Estados Nacionais e a monarquia absoluta na Europa, não havia sequer garfos e colheres na mesa de refeição. Cada comensal, cada pessoa que comia, trazia sua faca para cortar um naco de carne e, em caso de briga, para cortar o vizinho. Nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que nem os nobres sabiam escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras aos olhos de seus súditos, como uma espécie de teatro. Nesse contexto surge a etiqueta, marcando momento a momento o espetáculo da realeza. Só para servir um vinho ao monarca havia um ritual que durava até 10 minutos. Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 1774, passou a usar um lenço não como uma simples peça de vestuário, mas para limpar o nariz, ninguém mais na corte de Versalhes ousou assoar-se com os dedos, como era de costume. Mas todas essas regras, embora servissem para diferenciar a nobreza dos demais, não tinha a petulância que a etiqueta adquiriu depois. Os nobres usavam as boas maneiras com naturalidade para marcar uma diferença política que já existia, e representavam esse teatro da mesma forma para todos. Depois da Revolução Francesa, as pessoas começam a aprender a etiqueta para ascender socialmente. Daí porque ela passou a ser usada de forma desigual só na hora de lidar com os poderosos. Isso foi um texto escrito aí na revista, super interessante, né? Tem uma tese, tem uma ideia defendida nesse texto, e o autor, para defender essa ideia, ele traz uma série de fatos, uma série de dados que contribuem para garantir essa tese. E o cuidado que nós devemos ter aqui é que entre as opções estão misturados os argumentos e a tese central. Então, como é que a gente poderia identificar essa tese? É percebendo qual é a ideia central do início ao fim do texto. Não pode ser só uma parte do texto que defende determinada coisa e daí a gente acreditar que essa é a tese central. A tese central é aquilo que vai do início ao fim do texto sendo defendida, né? E aí, para vocês, leem um texto, para vocês, qual seria a tese aqui defendida? A etiqueta mudou, mas continua sendo associada aos interesses de poder. A etiqueta sempre foi um teatro apresentado pela realeza. A etiqueta tinha uma finalidade democrática. Antigamente, as classes sociais se utilizavam da etiqueta desde o século XV. As pessoas evoluíram a etiqueta para descomplicá-la. Bem, o texto já diz, né? O teatro da etiqueta, né? Então, desde seu surgimento, a etiqueta foi um instrumento utilizado para mostrar poder, né? Então, assim, embora ela tenha mudado, né? Hoje em dia você não tem mais as mesmas regras de etiqueta da antiguidade, mas ainda assim, antiguidade não, da Idade Média e da Idade Moderna, mas ainda assim ela continua sendo utilizado como um instrumento de poder, né, para marcar, para separar as pessoas ilustres das pessoas que não dominam toda a etiqueta, né, todas as regras de etiqueta. Então, certamente aí é a letra A, que é isso que é defendido pelo autor durante todo o texto, né? Ela de fato tinha uma finalidade democrática antigamente,
mas isso foi um argumento utilizado para defender a tese central. Então, tá vendo? Tem elementos, é verdade, a letra C também é uma verdade, mas não é a verdade total, geral do texto que está sendo defendido, né? Então, isso é muito importante. A tese de um texto é aquela ideia que está presente do início ao fim do texto, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Tem aí o texto para que vocês possam exercitar para ficcionar aí, então o ouro da biotecnologia, né? Então, leiam um texto e no final tentem encontrar a tese presente neste texto. A penúltima habilidade relacionada a essa unidade tem a ver com a habilidade anterior, uma vez que na habilidade anterior a gente tinha que ter aprendido ali a desenvolver a capacidade de perceber a ideia, o ponto de vista defendido em cada texto, né, por um texto dissertativo. Aqui nessa próxima habilidade, nesse próximo descritor, o que se visa é que a gente consiga estabelecer a relação utilizada pelo autor do texto entre a tese defendida por ele e os argumentos que foram utilizados para defendê-la. Lembrem-se que todo texto dissertativo argumentativo, dissertativo, por sinal, ele tem sempre que trazer um ponto de vista, uma ideia, um posicionamento, e esse posicionamento ele tem que estar amparado, baseado em fatos, dados, situações, né? Ocorrências, descobertas, informações, isso que a gente vai chamar de argumento. Agora, essa habilidade especificamente, a gente não tem que, claro, também saber identificar a tese, que era da habilidade anterior, mas aqui a gente vai ter que aprender agora a estabelecer uma relação direta entre a tese e os argumentos que foram utilizados para defender essa ideia, essa tese, essa posição, esse ponto de vista. Vamos lá no exemplo para ver se fica mais claro. Então, está aí o exemplo da questão 14, que diz: a língua está viva, é um texto da Ivana Travessin. Ela diz assim: na gramática, como muitos sabem e outros nem tanto, existe a exceção da exceção. Isso não quer dizer que vale tudo na hora de falar ou escrever. Há normas sobre as quais não podemos passar, mas existem também as preferências de determinado autor, as regras que não são regras, apenas opções. De vez em quando aparece alguém querendo fazer dessas escolhas uma regra. Geralmente são os que não estão bem inteirados da língua e buscam soluções rápidas nos guias práticos de redação. Nada contra. O problema é julgar inquestionáveis as informações que esses manuais contêm, deixando para as gramáticas a explicação dos fundamentos da língua portuguesa. Com a informação, vocabulário e o auxílio da gramática, você tem plenas condições de escrever um bom texto. Mas, antes de se aventurar, considere quem vai ler e o que você escreveu. A galera da faculdade, o pessoal da empresa ou a turma da balada. As linguagens são diferentes. Afinal, a língua está viva, renovando-se sem parar, circulando em todos os lugares, em todos os momentos do seu dia. Está antenado, ir no embalo, baixar um arquivo, clicar no ícone, mais que expressões, são maneiras de se inserir num grupo, de socializar-se. Então, foi um texto escrito pela Ivana na revista Você S.A. A tese que a Ivana defende nesse texto é sobre a dinamicidade da língua, ou seja, que a língua é dinâmica, ela não é única, né? Que não existe só uma única maneira de se expressar, né? Para isso, ela usou alguns argumentos. Quais dos argumentos aqui embaixo, entre as opções, foi utilizado pela Ivana para defender essa ideia de que a língua é dinâmica e a depender para quem é o seu leitor, o seu ouvinte,
é que você vai escrever a língua com essa adequação? Essa é a tese da Ivana, que a língua é dinâmica. Quais das opções abaixo nos permite, que foi utilizado pela Ivana para argumentar sobre essa tese que ela defende? Então, na letra A está aí: as regras gramaticais podem transformar-se em exceção. Ela disse isso. A gramática permite que as gramáticas se tornem opções. A língua se manifesta em variados contextos e situações. Os manuais de redação são práticos para criar ideias. É possível buscar soluções práticas na hora de escrever. Em qual dessas opções aí abaixo ela utilizou como argumento para defender a tese central da dinamicidade da língua? A, B, C, D ou E? Podemos já dizer de antemão que a não é. Por que a não seria? Porque ela não diz que as regras gramaticais podem se transformar em exceção em nenhum minuto. Tá? Ela também não diz, como está escrito na letra B, que a gramática permite que as regras se tornem opções. Né? Então, ela diz que algumas pessoas dão guias práticas, fazem guias práticos para uso da língua e acreditam em algumas opções e querem tornar isso regras, né? Mas o que de fato a Ivana acredita e ela utilizou para defender a tese dela é de que a língua se manifesta em variados contextos e situações. Tem para a galera da faculdade, tem o pessoal da empresa, a turma da balada, né? As linguagens são diferentes. Então tá aí, aí nesse momento que ela diz que a língua é dinâmica, que a língua é diferente, então é importante estar se renovando, né? E saber muito claramente para quem você vai, em que contexto você está, qual é a situação, para quem você vai escrever, para você usar a língua adequada a esse contexto. Então, letra C aí, pessoal, tá? Na 15ª questão, também aí vai pedir para que vocês encontrem o argumento que defenda a tese sustentada ali pela Marta Suplicy, de que para o namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. Qual foi o argumento que ela utilizou para defender essa ideia? Vejam aí, leiam o texto, parem o vídeo. Lá no final eu vou trazer o gabarito para vocês, tá? Tem mais uma questão. Haverá um mapa para este tesouro? O texto da Regina Paquelman Marcos e do Miguel Trefalt Rodrigues, tá? Foi escrito na revista Ciência e Cultura. E ele pede para que a gente consiga relacionar, né, lá um trecho do texto, se é o argumento para sustentar qual ideia, né? Então, no trecho que está marcado aí, evoluir para pesadelos, né? Todo esse trecho da linha 12 é um argumento para sustentar qual dessas ideias abaixo aí. Tá? Leiam o texto e depois vocês parem aí o vídeo para ler o texto. Depois vocês conferem lá no gabarito. Por fim, pessoal, a gente chega aí no último descritor, na última habilidade, tá? A gente tem que ter essa enorme capacidade, sobretudo isso é muito importante na hora de fazer um resumo, né? Quando um professor pede a gente fazer um resumo de um texto, seja ele um livro, um artigo, seja ele um filme, né? Quando alguém pede para a gente resumir um filme, fica difícil. Muitas de nós, às vezes, temos dificuldade muito grande de saber fazer um resumo, porque a gente não consegue fazer uma diferenciação entre o que é principal, o que está no núcleo primário, estrutural, e o que é secundário, o que são informações a mais, né? Acessórios, né?
fazer uma relação com o corpo humano, a gente vai perceber, por exemplo, que as principais partes do corpo humano a gente pode dizer que são os órgãos vitais, como o coração, cérebro, né? E o que seria, por exemplo, a parte secundária, acessória do nosso corpo? De repente, cabelo, unha, né? Então, pelos, essas devem ser, por exemplo, partes secundárias, né? Então, só para esclarecer para vocês assim, é que na hora que a gente vai fazer um resumo, a gente tem que destacar somente as partes principais. Saber distinguir que na hora de um texto, às vezes, há informações que são só incrementos, que são acessórios, assim como são as nossas roupas, as nossos, para quem usa maquiagem, para quem usa acessórios como óculos, como brincos, né, relógios, pulseiras, cordões. Isso a gente de fato chama de acessórios, né? São itens que não são vitais, não são principais, né, para a manutenção da vida do nosso corpo, né? Então, entendam diferenciar isso muito bem. Aí isso foi uma comparação que eu tentei demonstrar para vocês, e no texto não é diferente. Toda vez que a gente se depara com um texto, há elementos que são principais e outros que são acessórios, tá? Então vamos ver aí o texto escrito no jornal Folha de São Paulo, Animais no Espaço. Aí tem um subtítulo: Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com os seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas e espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves, quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Tá, então foram várias informações que a gente se deparou com esse informe aí em cima, né? E aí a gente agora vai precisar identificar quais dessas são ou é a informação principal. Tá? Então, dentre as opções, uma é mais principal, é mais central do que as outras. Como é que eu sei disso? Pelo tema, pelo elemento que foi tratado do início ao fim no texto. Então, tem que fazer relação direta com um tema do texto, e aí isso vai ser um indicativo para eu saber qual informação revela a principal ou a centralidade, né, temática do texto. Então, é sobre isso que o texto está abordando, né? Principalmente, né? Então, uma das informações principais é a de que o chimpanzé mais famoso a viajar para o espaço, viajou para o espaço a bordo da Mercury Atlas V, né, 5. Os cientistas descobrem problemas que podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika viajou ao espaço 4 anos antes do Gagarin. A viagem do mais famoso macaco para o espaço aconteceu em 61. A nave espacial serviam pastilhas de banana durante as refeições. Para vocês aí, qual dentre essas 5 informações é mais central, é mais principal em relação à notícia, ao informe
que a gente acabou de ler. Então, a gente sabe que esse texto, ele revela para a gente que animais foram levados ao espaço, tanto pelos russos quanto pelos norte-americanos, para fazer experiências, né? E porque são seres vivos e que de alguma forma, né, tem lá no início eu dizia que os ursos levaram porque tem um sistema cardíaco, né, os cachorros, com os dos seres humanos. Os norte-americanos fazem experiências com o macaco porque o corpo dele também se parece com um ser humano. Então, eles são levados como cobaias porque experiências com eles podem ser experiências, podem ter os mesmos resultados do que com os humanos. Então, essa é a centralidade da informação. Dizer que os animais vão para o espaço para poder simular eventos do corpo humano. Então, isso aí está compreendido na letra B. Os cientistas descobrem problemas que podem acontecer com as pessoas através dos animais que vão ao espaço. Tranquilo, pessoal? Então tem mais uma questão aí sobre essa habilidade. O meu amigo pintor, tá? Peço que leiam o texto da Lígia Bojunga Nunes, o meu amigo pintor, e consigam destacar nesse texto, nessa crônica, qual é a ideia central defendida pela autora. Tá? Então, pessoal, quero só fazer uma pequena retomada do que a gente estudou aqui na aula de hoje. Foi um pouco mais longa, porque tinham mais habilidades relacionadas a esse tópico de coerência e coesão no processamento do texto, né? Como a gente viu, o texto ele precisa ser uma unidade, né? Uma estrutura única que traga uma ideia, uma história, e a gente precisa saber relacionar as partes dessa estrutura, desse todo que compõe, né? Esse todo, perdão. Dominar bem essas estruturas que compõem esse todo, né? Então, saber os elementos que se relacionam, como esses elementos se relacionam, quais são as palavras que são utilizadas para gerar a ligação entre uma parte e uma outra parte, qual é a relação estabelecida entre uma parte e outra. Então a gente vai estudando isso nesse tópico, né? Coerência e coesão no processamento do texto. A gente começou falando da enorme necessidade de a gente conseguir estabelecer relação entre as partes, identificando palavras que servem para dar continuidade a uma ideia, a um assunto, a um objeto que foi citado anteriormente. Então, algumas vezes, algumas palavras como ele, todos, mesmo, isso, são palavras que não têm significado em si, mas só servem para representar outras palavras. Então, quando essas palavras são utilizadas, a gente tem que saber a quem elas se referem. Então, nessa habilidade, no descritor 2, a gente tratou disso aí com alguns exemplos. Depois, a gente falou um pouquinho aqui da estrutura de um texto narrativo e falamos de cada parte que compõe esses elementos da narrativa. E é muito importante você ter essa capacidade de entender quais são esses elementos, para que caso você seja pego na leitura de uma narrativa, você consiga identificar quais são esses elementos, o que gera, os personagens, o tempo, o clímax e o desfecho, né? Então, são elementos muito importantes. Isso é muito comum nessas perguntas, né, sobre textos narrativos, tá? Na habilidade seguinte, eu falei para vocês que normalmente os textos eles têm relação direta de causa e consequência entre as partes, né? Então saber o que causou determinada situação ou qual foi a consequência de determinada causa é de suma importância no ato de leitura, tá? Outra coisa muito importante aí nesse campo de competência é a gente conseguir perceber quais o
o uso de determinadas palavras gera determinadas ideias nessa união entre as partes do texto, né? Então, as conjunções, os advérbios, algumas palavras que geram essa ligação entre as estruturas do texto, que a gente pode chamar de sentença, frase, oração, período, né? Tem algumas palavras que são usadas como conexões, como conectivos entre as partes. E esses conectivos, né, eles sempre têm um valor semântico, eles sempre têm um sentido. Eles podem atribuir sentido de tempo, de causa, de consequência, de condição, né? Pode de explicação, de adversidade ou de conclusão de uma ideia. Ou seja, cada conectivo vai ter o seu papel, vai trazer a sua ideia em específico. Então é importante a gente ter o domínio do significado, da ideia que cada conectivo pode trazer para a gente, né? Nessa relação entre as partes do texto. O penúltimo descritor que a gente viu foi identificar a tese de um texto, né? Antepenúltimo, perdão, descritor. E nesse descritor a gente percebeu aí dos textos do tipo de texto dissertativo argumentativo, onde sempre é apresentada, defendida um ponto de vista, uma posição do autor, e essa posição, esse ponto de vista, ele precisa ser defendido por argumentos. Mas nesse item em específico, caberia a nós, leitores, conseguir identificar qual é a ideia, qual é a tese, qual é o objetivo de fala ou de escrita de um determinado texto, né? Qual é o ponto de vista por ele defendido. Na habilidade seguinte, a gente percebeu que esse texto dissertativo ele precisa de argumentos para serem dado condições de credibilidade, de verdade para eles, de sustentação, de base, né? E aí a gente também precisa saber fazer a relação entre a tese defendida e os argumentos utilizados para a defesa deste ponto de vista. E lá no final a gente viu a última habilidade, que está relacionada à nossa capacidade de fazer resumo, né? De fazer uma síntese de todas as informações, que é saber diferenciar as partes principais das partes secundárias, tá bom? A gente ficou para vocês aí ao longo da aula algumas atividades. Eu espero que vocês tenham parado o vídeo em cada uma para poder fazer. E aqui eu vou trazer para vocês o nosso gabarito, tá? Então, lá na questão, a letra C, a gente tinha visto já. Na questão de número 2, a resposta é a letra D. Na questão de número 3, a resposta é a letra A. Na questão de número 4, a resposta é a letra C. Na questão 5, letra A. 6, letra B. 7, letra C. 8, letra C também. 9, letra B. 10, letra C. 11 também foi a letra C. Na 12, a letra A. Na 13, a letra C. Na 14, também a letra C. Na 15, a letra D. 16, B de bola. 17 também B de bola. E 18 também B de bola. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.